Graça e paz, graça seja multiplicada, a paz seja multiplicada no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele que está a nossa esperança, nele que temos vida, nele que nossa vida está oculta, no Senhor Jesus, o Senhor justiça nossa. Algo em nossa breve existência aqui na Terra, que é um inimigo que muitos não dão atenção, mas que exerce sobre cada um uma consequência ou um poder, algo que torna-se um grande impedimento na alma humana. E esse inimigo se chama medo. Medo é um sentimento terrível. O medo impede as bênçãos de Deus. O medo impede o mover do Espírito. O medo torna a nossa alma prisioneira. Portanto, precisamos de vencer o medo. E o medo vem de fé enfraquecida. Vem de um relacionamento frágil com Deus. Vem por não conhecer a verdade. O medo vem por não estabelecer fundamentos espirituais, por desconhecer a justiça de Deus, por não experimentar as promessas do Pai. Mas há algo na palavra a respeito do medo, e no Evangelho de Mateus, nesta passagem do capítulo 14, e que todos nós conhecemos a respeito de Pedro andar sobre as águas. E diz o versículo 29 que Jesus o chamou. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Logo, ele começou a sua caminhada em pleno controle emocional, em pleno controle da situação. E já sabemos que andar sobre as águas significa ter domínio sobre a mente, ter domínio sobre as emoções, ter domínio sobre as circunstâncias. A vida espiritual é tão rica e nós aprendemos a ter domínio sobre as circunstâncias. E Pedro começa assim muito bem, mas o versículo 30 diz que ele foi reparar a força do vento. E assim que ele olhou para a força do vento, teve medo. E começando a afogar-se ou submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." Então, prestemos atenção nessa palavra. Quando ele olhou para a dificuldade, ele teve medo. E nós vivemos assim tempos em que podemos ter medo de enfermidade. Temos esta epidemia. E nós podemos ter medo de não ter o que comer, de não ter o que vestir, de não ter como trabalhar. Estamos rodeados de circunstâncias que precisam estar sob controle. Senão, do contrário, nós viveremos uma vida miserável, uma vida espiritual de fraqueza, e o medo nos leva a esconder. Quando Deus chamou Adão, após o pecado, ele teve medo também, ele se escondeu de Deus entre as árvores do jardim. E Deus perguntou: "Onde você está?" Até agora é assim. As pessoas estão com medo de Deus. Não têm liberdade com Deus, não conhecem o Espírito de Deus, não se achega a Ele, não fala com Ele, não ouve, porque também teme. Mas Pedro teve medo porque ele desviou o olhar de Jesus e olhou a dificuldade. E sempre que nós desviamos o olhar da nossa fé para o problema, aquele problema começará a nos sufocar.
Então, a respeito do medo, Deus disse assim no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, ele disse assim no versículo 6: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Note que o medo aqui que Deus está dizendo é de nós ficarmos a sós, e de nós ficarmos desamparados. Mas Deus está dizendo, não, eu estou com vocês. Eu não vou deixar vocês. Vocês não vão sozinhos. Nós não estamos aqui sozinhos. Nós estamos com Ele. Esta é a questão da fé. Não se vê, mas nós não vemos com os olhos naturais. Mas nós percebemos com o nosso coração a presença e a consequência da presença de Deus na nossa vida. Porque Ele fala conosco. Deus fala conosco como qualquer pessoa fala conosco. Deus é um Deus que fala. Não é só o que está escrito nas Escrituras. As Escrituras são testemunhos. Jesus falou que a Escritura testemunhava dele. É assim até agora. Jesus hoje nós não falamos com Ele fisicamente, mas espiritualmente. E Ele como Espírito, Ele está falando conosco. E nos ensinando, nos corrigindo. E Deus diz que é para nós sermos fortes e corajosos. Mas Ele diz, não temam. Não temam. Nem vos atemorizeis diante deles. Podemos nos intimidar diante dos homens e somos levados a respeitar a aparência do homem e temer a aparência do homem. Não devemos temer a aparência do homem. Devemos temer somente a Deus. E um temor de amor. Temer ficar sem Ele. Nós que já o temos e desfrutamos da sua presença, da sua vida e do seu poder, nós não tememos nem nos atemorizamos, porque Ele disse que vai conosco. Veja que esse versículo 6, ele diz assim, o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Então, durante a nossa caminhada aqui na terra, Deus está conosco. Este é o maior milagre da nossa existência. Considero que a presença de Deus na minha vida é o maior milagre. Não há outro maior. Não há outro. Ele diz assim, eu vou com vocês. Não vos deixarei, nem vos desampararei. Isso está no versículo 6. Mas no versículo 8, ele torna a repetir. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Deus está repetindo. Por que ele está repetindo? Nós somos propensos a ter medo. O medo vem da desconfiança, falta de fé firme ou falta de ter experiência da presença de Deus. Todos que creem devem ser levados a ter experiência da presença de Deus, de não estar só, para não ficar atemorizado. Há muitas situações em que nós precisamos de quê? Nós precisamos de ser fortes e corajosos. Esse forte e corajoso não é para pecar nem para errar. Há pessoas que são corajosos para mentir e são medrosos para falar a verdade. Tem gente que mente porque tem medo de falar a verdade. Nós devemos ser o contrário. Nós devemos ser corajosos para falar a verdade. Temer é mentira. É assim. Então Deus diz, o Senhor que vai adiante de vós. Quem está adiante de você? Não se coloque à frente de nada. Não se coloque à frente de nada. É Jesus que está à nossa frente. Não é Jesus que nos segue. Ouvimos certa vez a palavra assim, o Senhor nos acompanha. Não é o Senhor que nos acompanha, é nós que vamos diante dele. E ele está diante de nós. Ele diz assim, o Senhor quem vai adiante de ti. Quem estava diante de Pedro? Jesus. E quando ele olhou a dificuldade, fixamos a nossa mente na questão. Isso parece muito difícil?
É como morrer. Há pessoas que temem a morte, mas não temem o pecado. O pecado é pior do que a morte física, porque o pecado traz ausência de Deus, e a ausência de Deus traz desespero, ignorância, vício, todo tipo de fruto mau, todo tipo de violência, de desgosto, de desolação. Pecado é a pior coisa do universo. É a pior coisa que existe. Jesus veio tirar o pecado do mundo. Então, Jesus veio tirar o medo. O medo veio do pecado. Quando nós cometemos algo errado, nós temos medo. Porque em nossa consciência percebemos que estamos errados. Por isso nós devemos ter uma vida santa e limpa, para que não tenhamos medo em área nenhuma. Nada oculto, nada trevoso, mas tudo transparente. Palavra transparente, atitude transparente, falar verdade, ser sincero. Não é para agradar os homens. As pessoas não gostam de sinceridade e de verdade quando estão no pecado. Eles gostam e andam com fingimento e palavra fingida. Há uma afirmação de Paulo no livro de Gálatas, que é assim, que se eu fosse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. É porque Cristo não agrada a homens. Se alguém vai a uma reunião da igreja e lá ele agradou da reunião, não vá mais não. Não vá mais. Se você for num lugar que agradar a sua carne, lá não se pregou o evangelho da verdade. O evangelho da verdade é desagradável para a carne. Jesus disse que é duro para a carne. A cruz é dura para nós. Um lugar terrível é o Gólgota. E esse o Cristo é o que foi para a cruz. Ninguém pode demover do coração de Jesus a cruz. Ele veio para morrer. Isto é o mistério da fé e a realidade do Espírito Santo. Muitos abandonaram Jesus e os seus discípulos também tiveram medo. Muitos querem permanecer na sua religião superficial porque temem a verdade, temem a palavra da cruz. Certa feita que estava pregando numa praça, percebi que muitos iam saindo depressa, temendo ouvir uma palavra que aguçasse ou tocasse a sua consciência. É assim, o medo de ter que abandonar as coisas que ama. Por isso, nós precisamos compreender, e há também a questão de está aqui na parábola dos talentos, no Evangelho de Mateus. Veja que o medo, até aquele que serve a Deus e que recebeu de Deus dons, não deve temer. Por causa do medo, aquele que recebeu poucos talentos, ele enterrou os talentos. Veja só, versículo 24, capítulo 25. Chegando por fim que recebeu um talento, disse: Senhor, sabendo que és severo, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o a quem tem 10. Veja que ele perdeu até o que tinha por causa do medo. Muitos perdem o controle emocional por causa do medo. E esse servo também, o que ele fez? Ele recebeu algo de Deus, recebeu um dom, ele pegou e escondeu o dom, não usou. Esconder na terra significa que ele colocou na carne, ele deixou escondido, ele não disse para ninguém da sua fé, ele não deu testemunho nenhum, ele permaneceu calado, permaneceu quieto. Isso é que é enterrar o talento. É porque quando nós falamos,
nós despertamos oposição. Quanto mais verdadeiros nós formos, maior oposição do mundo nós temos. Maior oposição dos falsos profetas nós temos. Dos inimigos da verdade nós temos. Mas devemos estar dispostos, sem medo de ser abandonado. Paulo, no final do seu ministério, ele foi abandonado. Paulo não estava com uma multidão acompanhando ele. As pessoas abandonam. Por quê? Porque não tem visão de Cristo, não tem visão de Deus. Portanto, vamos ouvir essa palavra. Ser forte e corajoso. Nós devemos ter coragem. A certeza de que Deus está conosco nos dá coragem. Isto é maravilhoso. E posso dar testemunho das vezes em que Deus me ordenou a fazer algo, Ele foi comigo, me deu energia, e no poder do seu Espírito aquilo pode ser cumprido, porque Ele estava presente. E Ele está presente. É essa garantia que temos. E esta é a maravilha da presença de Deus. Não é uma religião morta, morna. Não, é algo vivo, quente, é fogo. Portanto, sejam fortes, tenham coragem. Isso é fé. Confia nele. Ele deu a palavra. Ele prometeu. Não olhe as dificuldades. Não olhe para você mesmo. Não tem ninguém que possa ser salvo e ser espiritual olhando para si mesmo. Olhando para os outros. Olhando o erro dos outros. Há muitos que se justificam e dizem assim, não, eu não tenho como ser espiritual. Onde tem alguém espiritual? Bem, mas então você pode ser espiritual? Você não quer ser espiritual? Não quer conhecer a Deus? Não quer estar no reino do céu? Não quer ouvir a voz do Espírito? Portanto, tudo isto é por fé. A fé produz força e coragem. Vamos andar por fé e não por vista. Olha a igreja hoje. Você chega e o que você vê? O que você percebe? Coisas humanas, coisas dos homens, coisas carnais. Nós precisamos da visão e da palavra, da direção e da revelação do Espírito. Portanto, vamos ser fortes e corajosos na fé, para sermos honestos, verdadeiros, na simplicidade e na pureza de Cristo. Fiquem todos na paz e na alegria do Espírito Santo, livres do medo. E como diz o Espírito, não temas, ser forte e corajoso. Não te deixarei, não te desampararei. Eu vou adiante de vós, diz o Senhor. Amém.